Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Romanos 10, versículos de 13 a 15. Romanos 10, versículos de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Jesus Cristo, nós queremos clamar a Ti agora pela Tua misericórdia. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a vida da nossa igreja, para a honra e glória somente do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Essa noite vou me matar. No ano de 1996, na cidade de Cuiabá, naquele mês de abril, que comemorava os 20 anos dos Gideões naquela cidade, foi feita uma grande blitz pelos Gideões auxiliares e foram colocados Novos Testamentos nos hotéis, em todos os lugares permitidos. E naquele sábado daquele mês de abril, estava hospedado no Hotel Paiaguás, em Cuiabá, doutora Sueli Mafra, advogada, presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Acre, foi participar em Cuiabá de um encontro de presidentes da Ordem, e o seu voo era no domingo pela manhã. Terminou aquele encontro na sexta. No sábado, aquela mulher cheia de conflitos, ela que tinha terminado já seu terceiro casamento, advogava para aquele deputado federal Pascoal, que ficou conhecido como tinha mandado serrar uma pessoa. Ela cheia de conflitos, só dormia com remédio tarja preta já há muito tempo. E ali naquele sábado ela pediu para mudar para o último andar do Hotel Paiaguás. E no início da noite ela escreveu uma carta para sua mãe, despedindo a sua mãe, a outra para sua tia que tinha ajudado a criar. Mas esse não era o plano de Deus. Ela, quando, naqueles momentos de desespero da sua vida, olha em cima do criado mudo e vê um Novo Testamento igual a este. Sueli vai até a terceira página e tem várias dicas de onde encontrar auxílio. Ela vai lendo lá desesperada, sozinha, e vai na página e começa a ler a palavra de Deus. Sueli dorme, acorda, por volta de 8 horas da manhã, no domingo, sem ter tomado remédio. Ela assusta, seu plano de suicidar não tinha acontecido na noite. Sueli abre aquele Novo Testamento que estava em cima do seu peito, ela tinha dormido com ele. Ela vai na frente, nós sempre colocamos telefones de irmãos para pessoas que quiserem saber mais de Jesus Cristo. Ela então liga para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. No quinto, atendeu, era o irmão Zito Neres, hoje um pastor da Igreja Batista, na época Gideão. Apresenta o plano da salvação para Sueli. Sueli confessa Jesus pelo telefone, ora. Sueli volta para o Acre. E a história de Sueli não parou aí. 10 dias depois, entra no seu escritório o procurador-geral do estado do Acre, doutor Araripe Gideão,
membro da Igreja Batista, e vê um Novo Testamento em cima da sua mesa. Na saída, Araripe fala para Sueli: Sueli, que bom que você está lendo, nosso grupo é que distribui aqui no Acre esse Novo Testamento. Sueli, uma pessoa muito aguerrida, fala para Araripe: doutor Araripe, o senhor me conhece há tanto tempo e o senhor nunca me falou de Jesus e nunca me deu um deste. Doutor Araripe contou para mim, 3 anos antes da sua partida, ele falou: Maurício, quando eu saí daquele escritório, eu lembrei daquele hino, não me falaram de Cristo. Um hino antigo, que muitos aqui conhecem. Não me falaram de Cristo. Meus irmãos, a história não parou também aí. Doutor Araripe, nos 3 anos que Deus deu para ele de vida, ele implantou mais 2 igrejas no estado do Acre. E implantou 8 campos dos Gideões. Eu e minha esposa estivemos lá em quase todos esses campos. Quando ele implantar, me avisava, nós íamos para o Acre. Olha só o que Deus fez com um Novo Testamento, usado pelas mãos de uma pessoa. O que Deus fez com a vida de outro. E essa é a nossa missão que Deus deu para nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Meus queridos irmãos, esta missão é minha e sua. Há 3 domingos atrás, nosso pastor, reverendo Arival, pregou sobre essa missão. Aqui na nossa igreja, no culto das 7h30. Hoje, na escola dominical, nós aprendemos sobre o fundamento da igreja. E nessa manhã, Deus está falando para nós sobre essa missão do ID. Quando ele chegou para os seus 11 discípulos e disse para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missão que ele deu para mim e para você. Que ele não deu para nenhum anjo. Que ele não deu para querubim, para serafim. Ele deu foi para mim e para você. Servir a Jesus é o maior projeto que um crente pode ter. É servir com alegria. Servir a Jesus, falar de Jesus, é um projeto de alegria, não é um projeto pesado. E meus irmãos, há muitas formas de você servir a Jesus. Deus preparou esse ministério gideônico já há 117 anos no mundo. Começou com 3 homens, de 16 representantes comerciais lá nos Estados Unidos, perto de Chicago, que se encontraram. No dia dos 16 convidados, somente os 3 que tiveram a ideia apareceram. E Deus tinha, há 117 anos, o maior projeto de evangelização, o maior projeto de entrega da palavra de Deus no planeta. Hoje nós somos o Ministério Gideônico, nós estamos presentes em 200 países. É um ministério de pessoas apaixonadas por Jesus, como eu e você, que entende esse chamado alegre, esse chamado fácil, que Ele nos deu, esse privilégio de poder servi-lo. É um privilégio, meus irmãos. Eu louvo a Deus por esse ministério. Certa feita chegou no meu escritório, ainda lá em Cuiabá, um jovem empresário que tinha quebrado. Ele tinha uma fábrica de carteiras escolares. Foi fazer negócios com o governo, se estrumbicou. E o Guilherme era de mesa branca de levitar, ele e toda a sua família. Ele entrou no meu escritório para pedir ajuda. Eu encaminhei ele para ajuda, mas encaminhei para uma outra ajuda. Convidei ele para domingo ir à igreja.
E ele, como um espírita, falou: eu acredito em Deus, Maurício. Falei: que coisa boa, vamos lá então você conhecer a minha igreja. Eu não esperava que ele fosse. Domingo, no culto das 7h30, estava lá Guilherme, sua esposa e seus 2 filhos ainda pequenos. Guilherme assistiu, foi no domingo, foram 4 domingos seguidos. No 4º domingo, pastor Erival, ele chegou para mim e falou bem assim: Maurício, naquele primeiro domingo você contou minha vida para o seu pastor? Eu falei para ele do que Deus faz. Meus irmãos, hoje Guilherme é um presbítero da nossa igreja. Ele, toda a sua casa serve ao Senhor. Essa é a nossa obrigação. É uma obrigação santa de levar a palavra de Deus. É um privilégio para nós, irmãos. Muitas vezes, nós estamos no ativismo da nossa vida particular, cheio de atividades. Ou então nós estamos vindo à igreja e fala: eu canto no coral, eu faço parte da mocidade, eu faço parte da UPH, eu faço parte do grupo de homens, pastoreio, estou cheio de atividades, mas ainda não despertei que essa missão o Senhor deu, foi para mim, foi para você. Muitas vezes nós estamos passando anos e anos, e não sabemos quem que é o nosso próximo. Nós não entregamos um folheto, nós não falamos de Jesus. Meus queridos irmãos, servir ao Senhor é o maior projeto de vida. Deus tem dado esse privilégio para nós no Brasil. Imagine só, irmãos, os gideões estão presentes em 200 países, mas 19 deles, em hipótese nenhuma, nós não conseguimos entrar, porque são países totalmente fechados, igual a Coreia do Norte, igual os países islâmicos. E eu gosto de contar, certa feita, participando de uma convenção internacional lá nos Estados Unidos, aparece um irmão do Iêmen, e ele dá seu testemunho, ele abaixa atrás de um púlpito e levanta uma caixa de Novos Testamentos e dá um brado: mas eu ainda tenho esse outro braço para continuar servindo ao Senhor. Ele que tinha entrado na Mongólia, ele mais 3 gideões com seu jipe camuflado, cheio de Novos Testamentos, embora que o nosso ministério não aprova a forma errada de entrar, mas eles entraram, e a condenação deles foi o braço direito. Mas aquele irmão deu um brado e disse: mas eu ainda tenho esse outro para continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos as 2 pernas perfeitas, os 2 braços perfeitos, a nossa cabeça, a nossa língua, e nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo omissos. Estamos deixando para outro fazer essa obra. E esse é um privilégio que o Senhor deu, porque como conheceram a verdade, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Nessa igreja aqui já veio um amigo meu, um advogado também lá de Cuiabá, Rony Márcio. Ele já assistiu um culto aqui. Aquele moço apareceu também lá no meu escritório há alguns anos. Eu era síndico do prédio, e foi lá para pedir uma ordem para entrar no prédio fora, com os seus equipamentos. Ele estava montando o escritório, e na saída, como sempre faço, eu falei para ele: doutor, o senhor aceita um presente? Igual eu fiz lá com o Guilherme. E mostrei para ele na terceira página as dicas de leitura. Ele começa a olhar as dicas de leitura calado. Quando eu vejo aquele advogado com seus olhos cheios de lágrimas,
Ele fala para mim: foi Deus que me mandou aqui nessa tarde conversar com o senhor. Hoje Rony Márcio é um servo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava desviado desde os 14 anos do seio do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés de quem andava no deserto, mesmo com sandálias, vocês imaginam, não tinha podólogo, eram pés sofridos, feios, mas o Senhor ainda falava: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meus queridos irmãos, o grande escritor evangélico Max Lucado disse num dos seus livros que o mais importante não era sermos famosos aqui na terra, e sim no céu. Não adianta nada, meus irmãos. Hoje eu estou ocupando uma função. Não adianta nada. Se eu for ter aquela função como meu projeto maior. Meu projeto maior é poder servir ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma alegria muito grande. Como ouvirão se não há quem pregue? Meus queridos irmãos, Deus separou esse ministério gideônico para evangelizar o planeta através da entrega da palavra de Deus. Homens e mulheres, somos 20 mil aqui no Brasil, um exército grande, em 750 campos, nos 27 estados, nós estamos presentes. Este ano serão quase 8 milhões de novos testamentos serão entregues no Brasil. Eu tenho certeza aqui que todos já ganharam o Novo Testamento do Ministério Gideônico, ou na escola, ou na universidade. Nós entramos nos lugares onde que a igreja não entra. E aonde a igreja não entra? Nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nas prisões. E certa feita lá nos Estados Unidos, numa das convenções, houve também um testemunho de uma pessoa que marcou a vida nossa. Aquele irmão estava preso, e os gideões foram até a prisão e entregaram o Novo Testamento para ele. E um dos gideões continuou indo sempre àquela prisão. Ele gostava de ir lá, ele tinha autorização do presídio e falava de Jesus. E aquele irmão foi discipulado por ele. Cumpriu 3 anos de prisão, sai da prisão, volta a ser representante comercial, recompõe sua família. O Gideão o leva para a sua igreja, ele é batizado, torna-se membro. Daí a alguns anos ele então entra no ministério gideônico. E olhe só o que aconteceu. Ele vai na sua primeira reunião de oração. Ele chega na reunião de oração e olha lá os irmãos. Nós sempre separamos de 2 a 2 para orar. Ele vai e convida um irmão para orar. E a hora que os dois estão perguntando para o outro, um gostaria de ouvir um pedido, aquele irmão pergunta para o seu companheiro de oração: você lembra de mim? Ele olha assim, fala: não. Pois é, o senhor foi o juiz que me julgou e me condenou. Meus irmãos, aquele Gideão agora dá o testemunho: só Deus pode me colocar com o homem que me condenou de igual para igual. Ele pede aquele Gideão, aquele juiz, para ficar em pé no plenário. E todos ali ficam conhecendo e aplaudem. Ele diz: só Deus, é só Jesus, meus irmãos, que pode nos dar, que nos deu a salvação e pode dar para outras pessoas que ele escolheu. Mas
Se eu não for pregar o Evangelho, como ouvirão se não há quem pregue? Servir a Jesus é um projeto feliz, é um projeto alegre. E quem que é seu próximo? Quem que é a pessoa que abastece o seu carro? Quem que é a pessoa que serve a sua casa nas mais diversas atividades? Quem que é seu próximo no serviço? Quem que é seu próximo, não sei aonde, em qualquer lugar? Você tem falado de Jesus para ele, você tem dado um folheto, você tem dado um Novo Testamento, convidado para ir à igreja. Meus irmãos, não precisa ser um pregador para a gente poder falar de Jesus ou dar um folheto. Se você não sabe, tem dificuldade de falar, primeiro peça ao Espírito Santo que ele vai te conceder, vai te dar capacidade. Mas se você acha que você tem dificuldade, coloque na sua bolsa, no seu carro, folhetos, Bíblias, Novos Testamentos. Entregue para a pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo com o nosso próximo. Certa feita, eu e minha esposa, nós íamos para o interior da Bahia, para uma convenção dos Gideões, naquele estado. Num voo de Brasília até Salvador, sentou ao nosso lado um moço todo tatuado, era conhecido na sua banda, a banda Calypso, como Brutus. Mas Elias era um crente desviado de Jesus. Ali, sentados, eu peguei um Novo Testamento e falei, gostaria de te dar um presente, um voo longo. Eu peguei e dei um Novo Testamento para ele. Mostrei aonde encontrar auxílio, as dicas de leitura. Aquele moço então começa a ler, eu cochilo. Daí a pouco ele me cutuca, também chorando, e falou, foi Deus que mandou você vir aqui hoje. Eu sou da banda Calypso, daquela dupla que tinha Joelma e esqueci o nome do marido dela. Mas aqui são todos maconheiros, eles estavam todos atrás de nós, aquela banda. Eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Belém, sou um desviado, eu tocava no grupo louvor. Eu, por falta de emprego, comecei a trabalhar nessa banda, fui entrando, e minha vida desgraçou, separei da minha mulher. E ali naquele tempo que eu e minha esposa tivemos com ele, conversamos, oramos com ele, e ele disse que ia tomar uma atitude. Como ouvirão se não há quem pregue? Meus queridos irmãos, essa é a missão mesmo que o Senhor deixou para mim e para você. É uma missão alegre, não é missão pesada, não é missão de chegar aqui, ninguém dá bronca, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, que eu e você temos que fazer essa missão. Mas a Bíblia é muito clara. Todo o poder o Senhor deu para nós. Eu fico imaginando, irmão Reinaldo, fico imaginando, irmão Reinaldo e irmã Helena, vocês dois chegando lá no céu, igual também disse Max Lucado, e falando, irmão Reinaldo e irmã Helena, está vendo aquele grupo de pessoas lá no canto? Os dois falam, sim, Senhor, estou vendo. Você sabe quem são? Vocês olham, não sei. Pois é, são aqueles irmãos, são aquelas pessoas que vocês saíram no frio, no calor, vocês deram a palavra de Deus, vocês falaram, e agora estão aqui conosco. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, que possa ser assim na sua vida e na minha vida. Nós não sabemos se vai ser assim. O escritor fez uma simulação. Mas e a sua vida, como que você está? Tanta gente, quem quer ser o próximo? Deus dá tanta oportunidade. Nosso país é uma liberdade total. Nós não temos dificuldade para falar de Jesus. Nós não temos dificuldade no nosso país, na nossa pátria. Meus queridos irmãos, Deus nos tem dado esse privilégio.
Deus tem dado esse privilégio para essa igreja que tem tido a visão do Senhor Jesus Cristo, de ir por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura, abrindo novas igrejas, investindo contra as trevas, abençoando. Nós temos sido vasos, nós temos sido abençoadores também. Eu louvo a Deus pela visão da liderança dessa igreja, talvez uma das únicas do Brasil, única não, mas poucas do Brasil. Eu sei que a nossa igreja é toda envolvida, isso é bênção muito grande. Mas hoje, nessa manhã, a palavra de Deus está falando para mim e para você. É nosso trabalho pessoal, nossa obrigação pessoal. O ide por todo mundo é pessoal, não é coletivo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E essa é a nossa esperança, que nós possamos fazer isto. Essa é a nossa esperança. Como crerão naquele de quem nada ouviram. Meus queridos irmãos, há 3 formas de poder participar desse ministério dos Gideões. E quem são os Gideões? Não são uma elite de gente bacana, não. São pessoas que querem cumprir esse chamado, que quer usar a estrutura que Deus criou nesse ministério. Ministério que congrega presbiterianos, batistas tradicionais, batistas avivados, assembleianos, metodistas. Deus permitiu que nós estivéssemos juntos. Há um mês atrás, nós estávamos fazendo essa mesma mensagem na Igreja Batista Memorial, uma igreja de 4.000 membros, que tem 52 casais no Ministério Gideônico. Esse ministério que nós reunimos para orar, mas um de nós é o capelão. Em hipótese nenhuma, o capelão vai pregar a palavra de Deus, é só lida. Por isso que nós estamos juntos há 117 anos. Questão doutrinária, cada um aprende na sua igreja. E nós queremos nessa manhã convidar você também a participar desse ministério. Aí você fala, mas eu não tenho tempo. É o que mais a gente escuta. Eu não tenho tempo. Parece que quem então está participando são pessoas desocupadas. Não, meus irmãos, tempo é questão de prioridade. Nós temos irmãos que têm dificuldade na nossa reunião de oração, que entraram recentemente e falaram, eu quero ter o Novo Testamento na minha mão para mim poder evangelizar. Não há problema. Nós queremos alcançar todos os lugares não alcançados. Aonde que a igreja não entra, entra o ministério gideônico, igual a gente diz, nas escolas, hotéis, quartéis, órgãos públicos. Ali nós estamos sempre levando a palavra de Deus. Nos hospitais eles se falam, nas prisões. Nas prisões, quando a gente faz apelo na prisão, é interessante, mais de 80% entrega a vida a Jesus. E aí depois a gente sai de lá, a gente fala, e agora? Quem vai cuidar dessas pessoas? Então eu queria convidar você a vir fazer parte desse ministério. Nós temos muitos irmãos aqui, irmão Reinaldo, e muitos irmãos, pode procurar irmão Reinaldo, pode procurar o pastor, pode marcar um encontro. Presbítero Rafael, se precisar, marca o encontro dos homens, a gente vem aqui mostrar filmes, as irmãs da SAF, a gente pode também ter um grupo que vem aqui mostrar também mais informações. A outra forma impressionante de participar desse ministério é orar. Nós temos gente no mundo inteiro, nós temos 280 mil gideões espalhados no mundo inteiro, e que carecem das orações em muitos países que hoje a perseguição é muito grande. A outra forma também é colaborar financeiramente, e essa igreja já colabora. Ela já ajuda mensalmente o ministério.
E hoje cedo, falando para o pastor Arival, esta igreja também participa nos 200 países. O Brasil hoje, somente 47% desses 8 milhões de Novos Testamentos são feitos com dinheiro da nossa pátria. E você pode participar. Se você pode procurar os irmãos, pode ser um colaborador mensal, independente da igreja. Você pode dar os Novos Testamentos para que os gideões e os auxiliares. Mas, meus queridos irmãos, eu espero que a sua vida e a minha vida, quando o Senhor Jesus Cristo tiver para nos chamar, igual aconteceu com o apóstolo Paulo, ele já sentindo que os seus momentos estavam acabando, o apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, completei a carreira e que guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, que é a minha vida cristã, que é a sua vida cristã, que a sua vida de levar Jesus Cristo, esse maior projeto, possa ser uma vida de vitórias. Se você não está fazendo isto, ore ao Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo, que te ajude, te abra a oportunidade, que sua bolsa, que seu carro possa ser um celeiro da palavra de Deus, que você possa entregar de uma forma gostosa. Eu sou filho de pastor e de missionária, a bolsa da minha mãe era lotada, meu pai era um pastor de abrir igrejas, de fazer culto ao ar livre, eu fui criado, tive esse privilégio, nem todos têm esse privilégio, e Deus me colocou nessa missão que eu estou agora lá no Mackenzie. Ali é uma oportunidade, ali não sai uma pessoa sem levar a palavra de Deus. Pode ser quem for, dificilmente vão falar um não para mim ali, por causa da função que eu ocupo. Eu aproveito essa oportunidade. Já são 4 ministros do Supremo que ganharam, através das minhas mãos, a palavra de Deus. Se vão ler ou não, eu expliquei como ler, todos eu explico, e abro ali e mostro. Mas o sangue deles não vão pesar sobre a minha vida. Eu tive a oportunidade e entreguei a palavra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja, que Deus possa continuar abençoando o pastor Arival, esse servo de Deus que chegou essa manhã aqui em São Paulo, de uma longa viagem, está aqui cuidando do rebanho. Que devemos estar orando por ele, orando pelo conselho, orando pelo pastor Hernandes também, orando cada um pelo outro. E quando a gente for cantar este hino que nós cantamos, a congregação, a gente possa colocar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como ouvirão, se não há quem pregue? Que Deus nos abençoe. Amém.